A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para continuarmos as nossas lições sobre escatologia bíblica. Hoje é a aula número 14. Eu sou o pastor Paulo Rogério e falo direto de Boston. Vamos lá. Como é de costume, carregando o nosso PowerPoint. Ok. Vamos estender a tela. Ok. E vamos à nossa aula. Aula número 14. Nós terminamos a aula passada falando sobre essa questão dos intervalos, não é? Então, entre o sexto e o sétimo selo, João teve a visão dos 144 mil judeus, não é? Vocês viram no início da aula que atrás de mim estava a bandeira de Israel. Porque hoje nós vamos tratar de um assunto reservado à nação de Israel, aos judeus. E aí nós vamos discorrer esse assunto e vamos lendo esses versículos que estão em Apocalipse 7, de 1 a 17, ok? Durante a aula, a gente vai colocando os versículos e nós vamos acompanhando, tá bom? Bom, mas quem são esses 144 mil judeus selados? Vamos lá. Esses 144 mil judeus selados é um grupo seleto de judeus escolhidos entre as 12 tribos de Israel que serão selados para cumprimento de uma tarefa específica durante a primeira metade da grande tribulação. Ok? Então, isso aí são 144 mil. E o que eles vão fazer? Né? O que farão? Eles pregarão o evangelho do reino. Mateus, capítulo 24, e o verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Nós vemos que então virá o fim. Nós vemos que eles estão aonde? Eles estão na primeira metade da grande tribulação. Ainda existe a segunda metade, a vinda de Cristo, o grande julgamento do trono branco, e aí a sentença final. Então virá o fim. Aqui eles vão começar a trabalhar o fim realmente do planeta Terra. Ok? Aqui é o início do fim. Não o início do fim para a igreja, mas o início do fim para aqueles que estão passando pela grande tribulação. Continuamos. Nós temos que identificar aqui o que é evangelho do reino e evangelho da graça. O que é o evangelho do reino? O evangelho do reino, ele foi pregado por João Batista e pelo Senhor Jesus Cristo. Outra característica do evangelho do reino, ele foi pregado dentro de Israel. Jesus pregou dentro da nação de Israel. João Batista pregou dentro da nação de Israel. A mensagem do Evangelho do Reino, Jesus Cristo é o Messias e Salvador. Nós vemos isso nos 4 evangelhos. Cristo aparecendo como o Messias e o Salvador. Esse Evangelho do Reino ele foi parado devido à dureza de Israel. A maior prova. Eles mataram o Messias
e mataram o Salvador. Então, esse evangelho do reino ele foi parado, porque Israel não aceitou a chamada e a chegada do Messias, e não o aceitou como Salvador. É tanto que a nação ali no julgamento perante Pilatos, a população diz: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A própria nação de Israel, ela trouxe essa mensagem de dureza em seus corações. E esse evangelho do reino, ele dá lugar ao evangelho da graça, onde entram judeus e gentios. O evangelho da graça começa após a ascensão de Cristo aos céus, onde os discípulos e algumas mulheres começam a pregar, a mostrar não mais o Messias, mas Jesus, o Salvador do mundo. Paulo é bem claro: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 1 Coríntios 5:17. Agora se prega um Salvador que pode transformar o homem em uma nova criatura perante Deus. O evangelho do reino está parado. Entrou o evangelho da graça. É o espaço em que nós estamos vivendo. Nós estamos no período da graça e pregamos esse evangelho da graça. Ele é pregado a partir de Pentecostes, após a descida do Espírito Santo. E ali eles receberam o poder que vem do alto. E a partir do momento em que aqueles que estavam ali receberam o poder do alto, o batismo do Espírito Santo, eles tinham o poder vindo de Deus para anunciar a Jesus Cristo, o único Salvador. Ele é pregado para todas as nações. Nós vemos que ele começou em Jerusalém, depois Paulo espalhou para o mundo. Nós vemos Atos 1:8. Né? Samaria. Vamos ler? Porque senão eu me confundo aqui. Né? Eu sei o versículo, mas de repente você se embola em falar o versículo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Pentecostes. Já está aí na tela. E ser-me-eis testemunhas. Pregaremos para todas as nações. E aqui ele designa, tanto em Jerusalém, dentro de casa, que ali estava começando, né, com os apóstolos. Aí vai para uma região, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Evangelho da graça para gentios e judeus. É esse o evangelho que nos alcançou como gentios e nos fez novas criaturas em Cristo. Seguindo, a mensagem: Jesus Cristo é o único Salvador. A grande comissão está realizando. Então, o evangelho da graça, ele termina com o arrebatamento da igreja. E é o que nos diz lá em Mateus 28, depois vocês podem ler, sobre a questão da grande comissão. Mateus 28, a partir do verso 16. Eu quero ler para vocês, é muito interessante. Vamos lá, não estava no script não, mas eu quero ler. Mateus 28, 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram a Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: a partir de agora, é Jesus quem está dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém? Então, nós fazemos parte dessa grande comissão. O nosso dever é o ide de Jesus, é ensinar e é explicar o que é esse evangelho da graça e é salvar almas. E, por último, termina com o arrebatamento da igreja, porque o evangelho da graça está designado à igreja de Jesus Cristo, está designado à noiva. A noiva é formada por judeus e gentios. E tendo o arrebatamento da igreja, esse evangelho da graça é finito. Mas aí, o evangelho do reino, de alguma forma, ele tem que ser continuado para que também tenha o seu fim, porque ele foi parado durante, né, a morte do Senhor Jesus Cristo devido à dureza de Israel de não aceitar que o Messias veio e que o Salvador estava ali com eles. Eles não aceitaram. Então, o evangelho do reino ele tem que ter prosseguimento, porque ele não terminou. Bom, ok. Então, os 144 mil judeus são 12 mil de cada tribo judaica. Confere lá Apocalipse 17, de 1 a 17. Foi o texto que eu deixei para vocês. Não é? Aí vai lá, 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Rubens, 12 mil e assim vai, né, as tribos de Israel. Ok? O que eles vão fazer? Eles vão fazer a pregação do arrependimento e da advertência. Eles vão dizer: o Messias ainda virá e o anticristo é uma grande enganação. Então, eles vão dizer que o Messias ainda virá, mas não que é aquele Messias que eles ainda estão esperando. Não, é porque ele já veio e virá mais uma vez. Porém, agora ele virá como rei. Mais uma vez, o povo judeu rejeitará a mensagem do evangelho do reino. E depois nós vemos lá em Apocalipse 14, futuramente nós vamos chegar em Apocalipse 14, vamos estudar isso. Os 144 mil aparecem no céu como que comprados da terra. Então, eles são arrebatados. A Bíblia termina por aqui. Conjunturas de que vai ser dessa forma, vai ser daquela, disso, daquele jeito. A Bíblia não me dá espaço. A Bíblia me diz que eles estarão no céu. E isso é suficiente para eu acreditar que isto é verdade. Aqui, na próxima aula, nós vamos iniciar o 7º selo. Ok? Mas antes, eu quero agora ler com vocês o capítulo de número 7 do livro de Apocalipse, falando sobre os 144 mil israelitas selados. Veja bem, e depois dessas coisas, de 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, aqui há uma intervenção divina, tá? Vamos dizer assim, né? Nos acontecimentos normais de todo dia na terra. Então, parou o vento, não soprou sobre a terra, não soprou sobre o mar e não soprou sobre árvore alguma.
E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, aqui há um intervalo que eu disse, onde que a danificação da terra e do mar para. Aquilo que aconteceu no 6º selo é interrompido nesse intervalo, onde Deus escolhe os 144.000 judeus selados. Ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, confirmando, esses selados para cumprir esse mandamento de Deus são homens de Israel, das 12 tribos de Israel. Aí o 5, o 6, o 7, o 8, né, fala sobre justamente, né, a questão dos 12.000 de cada tribo. Ok? E nós vemos aqui justamente aquilo que nós dissemos. Eles estarão aqui na terra, foram separados, não é? O Senhor Deus, ele para, através de Cristo, o seu julgamento, para que esses 144.000 cumpram a sua missão. A sua missão termina aqui. Eles, mais uma vez, pregam o evangelho do reino, dizendo que o Messias virá, que o anticristo que eles estão aceitando é uma grande enganação, mas eles não aceitam. Aqui termina o evangelho do reino. O evangelho do reino, ele tem um fim trágico, que é a rejeição da mensagem de Deus, principalmente ao povo judeu. E, a partir de agora, né, depois do 7º selo, aí nós vemos o início da grande ira do Deus Todo-Poderoso. Próxima aula, como nós já dissemos, estudaremos o 7º selo. Deus te abençoe, fique conosco e a próxima aula, se Deus quiser, nós estaremos aprendendo mais um pouco. Bye, bye.